Vindo ao Bíblia Espada Forjada. E hoje vamos continuar. O Salmo 2, vai ter ele aí no canal, se alguém quiser acompanhar. A rebelião das nações e a vitória do Messias. Na introdução que fizemos, mencionamos que o Salmo se divide pelas suas características em 6 grupos principais: didáticos, de louvor e adoração, de ação de graças, de devoção, proféticos e históricos. Na opinião do já citado autor, o Salmos 2, 16, 22, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110, 118 são eminentemente proféticos, sendo messiânicos, vários deles, entre os quais excede o Salmo 2, que podemos considerar eminentemente messiânico. O título acima consta da nossa versão, revista da IBB, da versão da SBB, consta superinscrição, o reinado do ungido de Deus, e esses títulos e outros acaso existentes são de época posterior. Sem dúvida, mas no caso presente, todos reconhecem a natureza messiânica deste salmo, isto é, que o autor foi inspirado a profetizar sobre o reinado e o domínio do Messias. Fundo histórico deste salmo, número 1. Quanto ao autor, muitos atribuem a Davi a referência que se encontra em Atos 4:25, outros supõem fosse Salomão. O autor, ou pelo menos que o rei em apreço no salmo é Salomão e não Davi. A expressão por boca de nosso pai Davi, dali retirada, explica alguns, pode apenas significar de um modo geral o livro dos Salmos, e não que Davi tenha sido efetivamente o seu autor. No entanto, tudo nos leva a crer que seja mais objetiva a opção pelos tempos de Davi, já que efetivamente nos tempos de seu filho Salomão a grandeza do reino de Israel era tal que não havia reis oponentes, como o Salmo nos testifica. Entretanto, os que advogam a escolha de Salomão se baseiam no versículo 6, onde a citação ao culto estabelecido no Monte Sião referia-se já aos áureos dias deste rei, quando o... Eu estou dando zoom se você quiser não me ouvir. Você tira aí um print e depois consegue fazer a lição por conta própria, tá certo? O templo estava ali construído. Rebatem os favoráveis a Davi, dizendo que, embora Salomão é que haja construído o templo, Davi foi quem comprou a eira de Orna, no Monte Sião, para ali construir o templo futuramente. Não se tem certeza sobre a sua autoria, nem também certeza quanto à principal personagem do Salmo, que poderia tratar-se de Davi falando de Salomão, mas que depois, em transposição poética, passa a ser filho de Deus, aquele a quem as nações devem prestar obediência. Parece evidente que o Salmo história a rebelião de nações vizinhas, então sujeitas a Israel, ou mesmo em seu caráter messiânico, a rebelião dos reinos humanos contra o ungido do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Fundo profético do Salmo, parte 2. Embora tratando de um evento presente, o autor inspirado fala além do reinado do Messias. O Salmo pode ser assim dividido segundo a posição dos melhores comentaristas. O poeta contempla com admiração o tumulto das nações, demonstrando a vã ideia de revolta e rebelião de sua fidelidade. Olhando da terra para o céu, ele contempla o Senhor, entronizado em sua majestade, rindo-se dos débeis esforços das nações rebeladas. O Senhor falará, afinal, e seu furor os turbará. Versos 4 e 6. E em cima foi o verso 1 e 3, tá? O rei fala de um solene decreto pelo qual Jeová adotou para seu filho e lhe deu as nações por herança, com autoridade suficiente para subjugar toda oposição. Versos 7 a 9. O poeta conclui então com uma exortação às nações no sentido de que prestem espontaneamente submissão ao invés de resistirem para sua própria restrição. Versos 10 a 12. É evidente que o salmo é profético e essencialmente messiânico, referindo-se a Jesus. Embora os fatos presentes da vida nacional sejam aí apresentados, o autor está focando finalmente o futuro. O Messias, cujo reinado será glorioso e vitorioso por trás da cortina dos fatos presentes, está. E esta é a imagem deslumbrante do rei Messias, o Filho. Parte 3. Inspiração do Salmo. Este salmo muito nos inspira para as pregações e palavras evangélicas. Facilmente se depreende dele o esboço para um sermão a um auditório de não crentes. Introdução, transposição do sentido do salmo no passado para o nosso presente, relato do conteúdo histórico contido. A natureza pecaminosa do homem, sua permanente rebeldia contra o governo de Deus, a certeza da vitória divina
Deus, ao final, sem dúvida, estabelecerá o seu domínio sobre as nações. E aqui estamos indo na parte 2. Se quiser, pode pausar. Agora vamos aqui para a última página. O reinado do Filho, seu próprio Filho reinará e já está reinando em muitos corações, sendo inútil e fatal qualquer resistência. Conclusão, o resultado da obediência, a bênção de uma submissão espontânea e alegre ao Filho, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quarta parte, pelo final do Salmo. Assim como Davi e Salomão saíram vitoriosos contra as nações vizinhas que se rebelaram, Jesus, o Filho de Deus, sairá vitorioso em toda a língua contra os seus inimigos. Mas Deus é muito bondoso e misericordioso e quer transformar esses adversários em súditos seus submissos e felizes. Não quer a sua destina temporal nem eterna. O reinado de Deus será uma plena realidade no tempo próprio. É preciso ter fé em Deus e confiança na sua palavra para esperar a vitória do seu reino. Atravessamos dias tremendos, parece às vezes que o mal vai prevalecer, mas um dia a Babilônia do mal ruirá. E ouvir-se a grande aclamação de Apocalipse 19:6. Daí o convite e a advertência final do Salmo. A vitória do reino de Deus é certa. Não é de êxito problemático, virá no tempo próprio, conforme Filipenses 2, 9 e 11. Felizes os que dobraram os seus joelhos alegremente, espontaneamente, por estarem homenageando o seu Redentor e Salvador, o que não acontecerá com os ímpios, que revoltados dobrarão os joelhos sim, mas vencidos, dominados e fatalmente para todo sempre derrotados. Romanos 14, 11. A oração que o Salmo nos inspira. Reconhecemos, Senhor, o teu governo no mundo, no nosso coração. Reconhecemos teu bendito Filho como nosso Salvador e Rei. Nós o beijamos e lhe damos glória. Dá-nos a graça de sermos porta-vozes de sua mensagem de graça e de paz aos homens, a fim de que eles se arrependam e recebam em seu coração, que o beijem também como teu Filho. Amém. E essa foi a parte final. Salmos 2. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos por aqui. Graça e paz. Até breve.